Então, boa noite a todos e a todos, que sejamos muito bem-vindos a mais esse momento virtual de reunião e de reflexão acerca dos ensinamentos da doutrina espírita promovidos pela Comunhão Espírita Chico Xavier. Essa noite a gente vai fazer uma reflexão sobre a lei divina ou natural, que foi apresentada para a gente por Allan Kardec no livro 3º do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação da doutrina espírita, onde Allan Kardec nos apresenta as bases da doutrina, foi dividido em 4 livros ou 4 partes. E a terceira parte, ou o livro 3º, Allan Kardec vai apresentar para a gente as perguntas que ele fez e as respostas que ele obteve dos espíritos que participaram da codificação sobre as leis morais. E o primeiro capítulo desse livro 3º, ele vai tratar exatamente sobre a lei divina ou natural. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec apresenta para a gente é o que se deve entender por lei natural, ao que os espíritos respondem que é a lei de Deus. Isso significa dizer que todas as leis que governam a natureza são também leis divinas. E mais para frente, nesse mesmo capítulo, os espíritos vão nos dizer que nós não deveríamos nos surpreender com essa informação, porque uma vez que Deus criou o universo, tanto na sua parte material quanto na sua parte imaterial, as leis que governam a matéria, que são as leis da natureza, são também leis divinas. E aí os espíritos seguem dizendo que essas leis que governam tanto a matéria quanto a parte imaterial, que somos nós, os espíritos, têm as mesmas características de Deus. E os atributos de Deus foram apresentados a nós pelos espíritos lá no começo do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo. Então eles vão nos dizer que Deus é eterno, o que significa que ele sempre existiu e que ele sempre vai existir por toda a eternidade. Nós que somos espíritos vamos viver por toda a eternidade, mas nós fomos criados em um determinado momento por Deus. Portanto, nós não somos seres eternos, nós somos seres imortais. E a nossa natureza espiritual, a nossa natureza humana é diferente da natureza divina. Um outro atributo da divindade é que Deus é imaterial. E é importante a gente entender esse atributo para que a gente possa compreender um outro atributo de Deus. A principal característica da matéria, que é um dos 2 componentes do universo, é que ela está em constante transformação. Ela está em constante modificação. E isso é muito fácil da gente perceber quando a gente olha para as coisas materiais com as quais a gente tem contato, inclusive o nosso corpo físico. Então, o que caracteriza a matéria é que conforme o tempo passa, ela vai se transformando, ela vai se degradando. Uma vez que Deus é imaterial, isso faz com que ele não se transforme. Isso faz com que ele seja imutável. Então, as leis de Deus, assim como o próprio Deus, elas sempre existiram, elas sempre vão existir e elas sempre foram do mesmo jeito. Nós que somos espíritos criados por Deus, além de sermos limitados, nós também somos mutáveis, porque nós estamos em um constante processo de transformação, em um constante processo de aprimoramento espiritual. Então, essas características de Deus, que são também características da sua lei, que é eterna e imutável, garantem a harmonia, a estabilidade e a regularidade do universo, tanto no seu aspecto material, que é estudado pela ciência, quanto no seu aspecto espiritual, que é estudado pela religião. Então, essa característica de regularidade das leis naturais, das leis que governam a matéria, permite que a gente possa conhecer essas leis conforme o tempo vai passando. E é isso que a ciência faz. E é graças a essa regularidade e essa possibilidade da gente conhecer as leis naturais que a ciência também consegue fazer previsões. Então, hoje nós vivenciamos um tempo em que a gente tem um avanço científico, tecnológico e da medicina muito grande, o que permite, por exemplo, que os médicos abram um corpo físico enquanto ele está funcionando
façam os mais variados procedimentos cirúrgicos nesse corpo físico, costuram esse corpo e ele continua funcionando por vários outros anos, ele continua vivendo muitas vezes de forma mais saudável do que antes dessa intervenção cirúrgica. Então isso é possível porque os médicos, os cientistas, eles conseguem prever o funcionamento do nosso corpo físico exatamente porque ele, como está submetido a essas leis naturais, que são leis divinas, ele se comporta sempre da mesma maneira, ele se comporta sempre com regularidade. E isso também faz com que o nosso conhecimento também seja sempre limitado e imperfeito, uma vez que nós somos seres limitados e imperfeitos. E esse contexto que a gente está vivenciando da pandemia, ele mostra muito claramente isso para a gente. Apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de todo o conhecimento científico que nós já temos acumulados, nós ainda não conhecemos essa família de vírus especificamente. A gente ainda não entende por quais mecanismos ele causa doença no nosso corpo físico e, portanto, a gente ainda não sabe como fazer ou o que fazer para que a gente possa se imunizar contra ele. O que não significa dizer que a gente nunca vai ter esse conhecimento, porque a ciência avança exatamente porque a gente sempre tem uma limitação naquilo que a gente conhece sobre a natureza. Então, o conhecimento científico que nós temos hoje, ele é muito maior do que o conhecimento que nós tínhamos há 100, 200, há 2000 anos atrás. E a gente tem alguns exemplos no Evangelho que vão mostrar pra gente esse avanço do conhecimento científico. Tanto no Evangelho de Marcos como no Evangelho de Lucas, a gente tem alguns relatos de episódios de ressurreição. As pessoas que viviam na época de Jesus acreditavam que um corpo morto poderia voltar à vida, e é isso que eles chamavam de ressurreição. Hoje, a ciência já identificou, ela já percebeu que isso é impossível. Uma vez que os sinais vitais de um corpo, uma vez que a vida de um corpo se acabou, ele não pode voltar à vida. Só que a ciência também identificou uma condição que é chamada de catalepsia, em que os sinais vitais, como por exemplo o batimento cardíaco, a frequência respiratória, estão numa intensidade muito baixas. Então, a depender do instrumento que a gente usa para medir esses sinais vitais, parece que eles não existem. Pelas mais variadas razões, esse corpo pode retornar à sua atividade normal. E como as pessoas na época de Jesus não conseguiam identificar esses sinais vitais que estavam numa intensidade muito baixa, elas atribuíam àqueles corpos que eles estavam mortos e quando ele voltava à atividade normal, elas acreditavam que ele estava vivo. Então, com o avanço da ciência, hoje a gente sabe que aquilo que se compreendia como uma volta à vida de um corpo morto não é possível e que, na verdade, o que acontecia era alguma outra coisa, que hoje a ciência já conhece e a ciência já consegue explicar. Então, as leis que governam a nossa alma ou o nosso espírito são estudadas pela religião. E do mesmo jeito que o conhecimento científico, o nosso conhecimento sobre essas leis da alma, sobre essas leis morais, ele também é limitado e ele também é imperfeito. O que significa que isso exige da gente o desenvolvimento e o fortalecimento da nossa fé, que é a confiança de que todos nós estamos submetidos a essas leis divinas, que são eternas, imutáveis, mas que também são infinitamente justas e boas, porque essas são mais duas características, mais dois atributos de Deus que os espíritos apresentam para a gente. Dizer que Deus é infinitamente justo significa dizer que tudo o que Ele permite que aconteça na nossa vida tem uma causa justa, que tem uma origem na nossa própria ação.
Então, porque o nosso conhecimento sobre as leis divinas é imperfeito, é incompleto, é limitado, muitas vezes a gente não sabe, não consegue entender o porquê de certas coisas acontecerem na nossa vida. E, de novo, esse contexto da pandemia mostra isso pra gente de uma forma muito explícita. Então, quando a gente para pensar o porquê disso estar acontecendo com a gente nesse momento, o porquê de essa aflição generalizada ter acometido a humanidade, a gente não consegue encontrar respostas. O que não significa que essas respostas não existam. Só que a nossa limitação no conhecimento das leis divinas faz com que a gente não consiga encontrá-las. Então, ter fé e confiar em Deus significa a gente confiar que tudo isso que está acontecendo tem uma razão de ser, com uma causa justa, mas principalmente com um fim bom. Então, tudo o que nos acontece coletivamente ou individualmente, Deus permite que aconteça porque vivenciar essa experiência é necessário para que nós possamos aprender mais sobre as leis divinas, tanto no seu aspecto material quanto no seu aspecto espiritual. E passando por esse aprendizado de maneira bem-sucedida, nós vamos nos tornar espíritos melhores. Nós vamos sair dessa experiência e dessa vivência melhores do que nós entramos nela, principalmente no aspecto moral. Então, os espíritos vão dizer pra gente frequentemente que todos nós fomos criados numa mesma condição, simples, ignorantes e inexperientes, e que nós estamos numa jornada de aprendizado e de evolução espiritual rumo a uma condição de virtuosidade, de iluminação e de felicidade. E que nesse processo a gente pode acumular conhecimento que vai contribuir com o nosso progresso intelectual. Então, o progresso intelectual acontece quando a gente conhece mais o mundo, quando a gente conhece mais as leis de Deus, tanto aquelas que governam a matéria, como aquelas que governam a nossa vida espiritual. E aí, os espíritos vão dizer que a gente amplia o nosso conhecimento pelo simples fato da gente existir. Porque quando nós passamos pelas experiências, mesmo que a gente passe pelas experiências de uma forma passiva, nós estamos ampliando o nosso conhecimento de mundo. Então, nós estamos progredindo intelectualmente e nós estamos progredindo espiritualmente de uma forma geral. Então, a lei do progresso ela não pode ser interrompida exatamente porque a vivência dessas experiências, pelo simples fato de nós existirmos, faz com que a gente aumente o nosso conhecimento de mundo e com que a gente avance em inteligência. Só que aí Emmanuel vai destacar para a gente a diferença entre conhecer e compreender, porque ele vai dizer que o conhecimento ele está no nível intelectual. E todos nós que somos espíritas, cristãos, que frequentamos um centro religioso, nós já conhecemos os ensinamentos de Jesus e para nós que somos espíritas já conhecemos os preceitos da doutrina espírita. Só que Emmanuel vai dizer que para que a gente possa compreender esses ensinamentos, nós precisamos permitir que eles transformem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e, em última instância, a nossa conduta. Então, para que a gente possa compreender esses ensinamentos aos quais a gente já teve acesso, a gente precisa mobilizar a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio, porque nós precisamos escolher agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. E é porque esse aspecto moral do nosso aperfeiçoamento espiritual depende da nossa vontade e da nossa postura ativa, que a componente moral é a que regula o nosso avanço espiritual. Então, nós estamos constantemente progredindo do ponto de vista espiritual, mas o nosso avanço moral é que vai dizer se nós estamos progredindo mais rapidamente, mais efetivamente ou mais lentamente. Então, essas leis que governam a nossa vida espiritual, elas também são chamadas leis morais, porque elas vão governar principalmente o nosso aperfeiçoamento espiritual. É importantíssimo que a gente se esforce por conhecer as leis divinas,
tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. Só que como no aspecto moral, perdão. Esse componente moral, ele contribui mais para o nosso avanço espiritual, exatamente porque a nossa essência é espiritual. Então, nenhum de nós entra em depressão ou chega a cometer suicídio porque a gente não sabe a posição de um elemento químico na tabela periódica ou porque a gente não sabe resolver uma equação de segundo grau. Só que muitos de nós entram em depressão, se sentem mal espiritualmente e emocionalmente e chegam ao extremo de cometer suicídio porque a gente não sabe lidar com a rejeição, a gente não sabe lidar com a perda de alguma coisa ou alguma pessoa na nossa vida, porque a gente não sabe lidar com a frustração. Então essas questões são todas questões morais. Por isso que é muito importante a gente buscar conhecer, compreender e colocar em prática as leis morais que constituem as leis divinas, porque elas são as que dizem respeito àquilo que vai sobreviver à morte do nosso corpo físico, que é o nosso espírito. Isso não significa dizer que não é importante a gente conhecer as leis que governam a natureza, porque quando a gente se dispõe a estudá-las, a gente pode contribuir com o avanço da ciência, que contribui com a melhoria da nossa qualidade de vida enquanto nós estamos encarnados. E aí os espíritos vão dizer pra gente que a moral é a regra a regra para se conduzir bem, que é a distinção entre o bem e o mal, e que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina, que por sua vez é o roteiro que vai nos levar à nossa verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual. E aí, sabendo de toda essa importância da lei divina, Allan Kardec pergunta para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles vão responder para a gente que ela está na nossa consciência. Quando os espíritos dizem isso, eles revelam para a gente, eles apontam para a gente mais uma evidência da infinita misericórdia e da infinita bondade de Deus. Porque quando Deus coloca a sua lei na nossa consciência, quando Ele coloca o roteiro para a nossa felicidade, para a nossa verdadeira felicidade dentro de nós, Ele garante que todos nós podemos conhecê-la. Olha o tamanho do universo. Se ele não é infinito, ele é muito grande. Então, se Deus tivesse colocado a sua lei em qualquer lugar do universo fora de nós, a gente correria o risco de não encontrá-la e, consequentemente, não alcançar a nossa felicidade espiritual. Então, quando ele coloca ela dentro de nós, ele garante que todos nós podemos conhecê-la, acessá-la, compreendê-la e colocá-la em prática. E aí os espíritos vão dizer que todos nós podemos conhecê-la, mas que só a compreendem aqueles que a querem procurar. Revelando para a gente, mais uma vez, a importância da gente mobilizar a nossa vontade e da gente ter uma postura ativa na nossa vida para que a gente consiga compreender essa lei e para que a gente tenha a força moral necessária para aplicá-la na nossa conduta, no nosso dia a dia. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que a consciência é o guia mais seguro que Deus poderia nos dar. Porque como essa lei, a lei divina, está dentro de nós, está na nossa consciência, todos nós sabemos de que maneira a gente gostaria de ser tratado pelas outras pessoas para que a gente possa se sentir bem. Então, todos nós gostamos que as pessoas sejam respeitosas com a gente, que as pessoas sejam tolerantes, que elas sejam caridosas com a gente. Então, essa é a medida que nós precisamos ter quando a gente está em contato com as pessoas que convivem com a gente. As leis divinas, elas permitem a gente fazer previsões. Então, quando o outro fala alguma coisa para mim que me magoa, se eu falar a mesma coisa para as outras pessoas, eu vou magoar os outros. Se eu estou querendo agir de determinada maneira com a outra pessoa que convive comigo ou com um desconhecido, eu preciso parar para refletir. Se alguém agisse assim comigo, como eu me sentiria? Se eu me sentiria mal, isso significa dizer que agindo assim com o outro,
eu vou fazer com que ele também se sinta mal. Se eu me sentiria bem, isso significa que agindo assim com o outro, ele também vai se sentir bem. Então, a partir disso, a gente consegue fazer escolhas para a gente buscar fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Amar ao próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento que Jesus veio trazer para a gente. E apesar de essa lei divina estar na nossa consciência, a nossa imperfeição, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, eles dificultam o nosso acesso e principalmente a nossa compreensão dessa lei divina. Então, de tempos em tempos, Deus, na sua infinita misericórdia, ele envia para nós alguns profetas, que são homens de bem, inspirados por Deus, que têm como missão nos revelar partes da sua lei, ou aspectos da sua lei. E Jesus é um desses profetas. Lá no Livro dos Espíritos, eles vão dizer que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, como guia e modelo. Um guia é uma pessoa que já conhece o terreno que a gente quer conhecer, que já conhece os caminhos que são mais adequados naquele lugar desconhecido que nós estamos. Então, a doutrina espírita vem nos dizer, vem nos revelar que Jesus é um espírito que foi criado, assim como nós, simples, ignorante e inexperiente, só que diferente de nós, ele já conseguiu se aperfeiçoar, ele já conseguiu constituir suas virtudes e superar as suas imperfeições. Então é por isso que ele é o nosso guia, porque ele já fez esse caminho que nós ainda estamos fazendo e ele pode nos apontar com segurança qual é o melhor caminho que a gente precisa tomar para que a gente tenha sucesso nesse processo de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento. E ele só consegue ensinar isso para a gente porque ele já chegou lá. E é por isso que ele é o nosso modelo, porque ele já conseguiu alcançar essa condição de virtuosidade e de felicidade que ele veio revelar para a gente como sendo o reino de Deus. E os espíritos seguem dizendo que a doutrina que Jesus nos ensinou é a mais pura expressão da sua lei. O que significa dizer que, diante de todo o conhecimento acumulado que nós temos nesse momento histórico que a gente vive, aquilo que Jesus veio nos ensinar é o que mais se aproxima da lei de Deus, é o que está mais de acordo com a lei de Deus, que é o roteiro que nós precisamos seguir para que a gente possa alcançar essa mesma condição de Jesus. Então, diante de tudo isso, como que a gente faz para saber se nós estamos conseguindo seguir esse roteiro para a nossa felicidade, que é a lei divina? E aí a espiritualidade vai dizer que nós precisamos observar a nossa vida, que nós precisamos fazer uma análise bastante íntima e bastante honesta para a gente verificar a quantas anda a nossa vida. A lei divina, ela pressupõe ordem, harmonia, equilíbrio. Então, a gente precisa olhar tanto o aspecto material quanto o aspecto espiritual da nossa vida para verificar se ela está em ordem. O nosso corpo físico, por ser constituído de matéria, ele está submetido às leis divinas que governam a natureza, que governam a matéria. Então, vamos prestar atenção no nosso corpo físico para identificar se ele está em ordem, se ele está em harmonia. E mais uma vez, esse contexto da pandemia que a gente está vivenciando veio nos alertar para que a gente preste mais atenção à nossa saúde física, para que a gente preste mais atenção no funcionamento do nosso organismo. Da mesma forma, a gente precisa fazer uma análise a quantas anda a nossa vida espiritual. Como que anda a minha relação com Deus? Como que anda a minha relação comigo mesma e com as pessoas que estão ao meu redor? Se nós estivermos vivendo essas relações de forma harmônica, isso é um indicativo de que nós estamos de acordo com a lei divina. E isso não significa dizer que nós precisamos estar sempre felizes, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações, que está passando por um contexto de aflição coletiva, de aflição generalizada. Mas dentro desse contexto, apesar dessas aflições, a gente precisa analisar se nós estamos passando por essas experiências de maneira resignada,
de maneira humilde, de maneira equilibrada. Porque a gente não pode esquecer que se Deus permitiu que a gente passasse por essa situação, é porque nós temos condição de passar por ela da melhor maneira possível. A doutrina espírita vem dizer pra gente que a dor é um alarme, é um despertador que vai indicar pra gente que nós estamos nos afastando da lei divina em algum aspecto, seja no material, seja no espiritual. Então não é normal a gente sentir dor no nosso corpo físico, seja a dor de cabeça, seja uma dor no peito, a dor no joelho. Então se a gente identificou que existe esse desconforto e essa dor física, nós temos a obrigação moral, nós temos o dever de cuidar do nosso corpo físico, que não é a coisa mais importante na nossa vida, porque nós somos seres espirituais em essência. Mas ele é um instrumento evolutivo que Deus nos concedeu a cada um de nós, na sua infinita misericórdia, para que a gente consiga passar pelas experiências necessárias e aprender aquilo que nós precisamos aprender para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então nós devemos cuidar muito bem dele para que ele possa se manter saudável durante o tempo em que nós estivermos encarnados. Sentir dores morais, sentir desconfortos emocionais, também é um indicativo de que a gente está se afastando dessa lei divina e nós também precisamos buscar um tratamento, nós também precisamos buscar modificar a nossa conduta para que essa dor moral, essa dor espiritual seja resolvida, seja tratada. E a gente muda a nossa conduta em que sentido? No sentido dos ensinamentos de Jesus. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, que inclusive é uma obra em que Allan Kardec vai discutir e vai aprofundar essas leis morais que ele nos apresenta no livro 3º do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que a gente precisa olhar para o Evangelho como sendo um guia de conduta moral prática, que nós precisamos utilizar em todos os aspectos da nossa vida, pública ou privada. Então, quando a gente faz essa análise, esse exame da nossa vida espiritual e a gente percebe que existem problemas, a gente percebe que existem dores e dificuldades, a gente pode e deve recorrer ao Evangelho para que a gente possa encontrar as respostas, para que a gente possa encontrar as orientações que Jesus veio trazer para nós e que a doutrina espírita veio complementar para que a gente possa modificar a nossa conduta. Isso não é um processo fácil, isso é bastante complexo exatamente devido às nossas dificuldades, às nossas imperfeições. Só que se a gente se dispõe sinceramente a se transformar a partir dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, e a gente faz aquilo que é necessário para que a gente consiga trabalhar nessa nossa transformação íntima, Deus está nos amparando, Deus está nos dando todas as condições necessárias para que a gente consiga ter sucesso nessa jornada. Então, eu desejo sinceramente que todos nós possamos sentir essa lei divina vibrando na nossa consciência, que todos nós possamos ter a serenidade, a harmonia e o equilíbrio necessário para a gente passar por esse período que nós estamos passando de aflição, na certeza de que nós estamos sendo amparados, que nós estamos sendo fortalecidos pela providência divina e que nós vamos sair melhores do que nós entramos nessa situação. Fiquem todos com Deus e boa noite.